Olá, amigos e amigas empreendedoras. Sejam bem-vindos a mais um novo podcast, um capítulo especial hoje no JWCast. Eu tenho aqui Pedro Paulo, que está como CEO da Inconil. Também tem as roles de empresas no segmento de saúde. Mas antes de falar da trajetória dele no presente, ele tem uma formação em engenheiro civil, com MBA na Getúlio Vargas, com extensão do curso na Califórnia, nos Estados Unidos da América, e também teve experiências em várias empresas em São Paulo, em projetos que geraram, com certeza, muitos insights e crescimentos. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite de trazer para mim e com certeza para os nossos ouvintes que nos assistem essa experiência sua de trajetória de sucesso, que hoje uma das maiores empresas do segmento na cidade de Uberlândia. Mas antes de chegar no presente, conta um pouco da sua história até chegar na Inconil. O que foram os seus insights e aprendizados nas universidades, mas também na prática lá em São Paulo? Satisfação imensa também, né? Esse momento aqui oportuno para a gente estar aqui junto hoje. Um momento aqui para a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa história. Satisfação imensa estar com você aqui hoje. E sobre essa questão da minha história, né, de vida, eu estou com meus 30 anos, né, de idade. Eu nasci em Uberlândia, né? Eu tenho a gratidão imensa, né, por ser da cidade de Uberlândia, né? A gente tem muito orgulho, né, de falar de Uberlândia. Cresci aqui, eu tenho 2 irmãs, meu pai, minha mãe. E quando eu tinha meus 17 anos, eu tive a oportunidade, né? Na época, eu estava, assim, até numa situação muito conturbada, né, da adolescência. E estudava aqui em Uberlândia, estava no ensino médio e foi uma época que eu estava ali pensando, eu vou fazer engenharia aqui em Uberlândia, eu vou para fora, como é que eu vou fazer, né? E a gente está numa época também muito insegura, né? E lá em casa sempre minha mãe, ela direcionou eu e minhas irmãs para poder, na época, fazer terapia também para poder ter uma orientação profissional, porque apesar de eu ter crescido com meu pai trabalhando, vendo meu pai trabalhando, né, na parte de engenharia, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre era aquela questão, eu vou fazer o que meu pai sempre fez, eu quero seguir os caminhos do meu pai. E na época eu acabei decidindo, né, um amigo meu já tinha ido para São Paulo também, fui para São Paulo estudar, formei em engenharia civil, trabalhei em 2 empresas lá em São Paulo. Uma incorporadora, trabalhei na área de gerenciamento de obras, que chama Five. Foi meu primeiro estágio, né, nessa empresa. Depois da Five, eu fui para a Alphaville Urbanismo, né, que é uma loteadora. Eles atuam, né, no Brasil todo. Trabalhei lá na área de gerenciamento de projetos. E depois também nessa época depois eu formei, aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano nos Estados Unidos, tive a oportunidade de fazer um curso lá na área de business. Depois eu voltei para o Brasil, tive a oportunidade de fazer alguns outros cursos na área de finanças também, para aprimorar cada vez mais meu conhecimento. E foi quando, há 7 anos atrás, eu decidi voltar para Uberlândia. Na época, meu pai estava tocando 2 grandes obras aqui na cidade, que era a obra do bairro Pequis, as casas, foi a última obra do Minha Casa Minha Vida, que meu pai fez, e estava terminando a obra do Praça Uberlândia Shopping, aquele shopping próximo ao aeroporto. E foi quando meu pai tomou a decisão e falou, meu filho, agora eu acho que você está no momento de você voltar para poder nos ajudar, né? Porque lá em casa eu tenho 2 irmãs, uma é médica, né? Formou em Uberlândia, ela é radiologista, se especializou. E a outra, minha irmã, ela é economista, fez relações internacionais, também já trabalhou muitos anos no mercado financeiro. Hoje ela trabalha tem a empresa dela em São Paulo, mas me ajuda também na área financeira aqui da Inconil, né? Ela é diretora financeira, então eu tenho muito orgulho também da minha irmã, porque ela é uma pessoa muito correta, muito assim, dura no que ela faz e me ajuda muito, né, nesse dia a dia daqui da consultora. Então, um pouquinho, essa é a minha história. E foi quando eu voltei para Uberlândia há 7 anos. Foi quando
Meu pai, né, já está há muitos anos também na política. Meu pai ele começou a carreira dele da construtora mesmo, né, no mercado da construção civil há 40 anos atrás. A primeira construtora dele foi a Eldorado Construtora, depois, na época, ele tinha 3 sócios, depois a empresa começou a crescer muito. Em 2003, eles separaram a sociedade, foi uma separação muito saudável e boa para ambas as partes, porque tanto eles quanto meu pai continuaram crescendo. E em 2003, meu pai montou outra empresa que era o Global, continuou crescendo. E depois de um tempo também, ele começou a investir em outros segmentos também. Hoje, nosso grupo familiar, nós temos investimentos na área de saúde, na área de hotelaria, na área de energia. E meu pai já está desde novinho também na política, né? Ele sempre esteve envolvido na política, desde os 25, 26 anos dele, desde quando ele começou a carreira dele como secretário de Indústria, Comércio e Seu Virgílio, na época era o prefeito. E aí ele começou a carreira política dele e foi... Quando eu voltei para Uberlândia, como ele também está em outra fase da vida dele, ele falou, Pedro Paulo, agora eu vou... Você vai seguir o seu caminho. Eu tô em outra fase da vida. Meu foco agora realmente é a política, é o que eu vou me dedicar. O que eu fiz até agora, eu me estabilizei na vida. Agora eu quero me dedicar à política, 100% à política. Então, você vai fazer igual eu fiz. Você vai montar a sua empresa do zero, vai começar a pegar 1, 2, 3 obras. E com a sua competência, naturalmente, você vai crescendo e conquistando o mercado. Verdade. Foi quando eu abri a Inconil, há 7 anos atrás. Então, é nessa história que nós vamos ter aqui o nosso bate-papo, tendo esse legado do seu pai, conforme você já destacou, como empreendedor, como ajudou a construir essa linda cidade que é Uberlândia, que está entre as melhores cidades para se investir e também para morar e qualidade de vida. E aí, essa questão que você colocou, a tradição, o legado do pai... mas falando agora já do Pedro, né? O que você pegou esse bastão, esse legado, e o que nos primeiros anos você teve de desafios em que você já superou? Sim. Zé, eu cresci vendo meu pai trabalhar, né? Então, desde pequenininho, eu frequentava a consultora, eu vivenciava, né? Desde os 10 anos, se você for ver meu pai contando as histórias, é impressionante. Dos 10, 12 anos, eu já me sentia que eu estava lá dentro da empresa ajudando ele a trabalhar. Então, eu sempre estive envolvido e meu pai é a pessoa assim, que eu tenho como um professor, uma pessoa que eu vejo assim, na família da gente, a gente tem que... A família da gente passa princípios para a gente, né? Então, eu... procuro muito seguir os princípios de vida, tudo que meu pai e minha mãe puderam me ensinar, né, para mim e para minhas irmãs. E hoje eu sigo, né, meu próprio caminho dentro da empresa. Apesar de meu pai ter tido a trajetória dele, nós, como seres humanos, a gente tem que ter a nossa própria trajetória, né? Então, quando eu montei a Inconil, eu procurei trazer esses ensinamentos do meu pai, mas, logicamente, sempre aprimorando e sempre buscando melhorias, né, para poder crescer ali com uma empresa saudável, segura. E que eu vejo assim, a Inconil, ela cresceu muito, as pessoas, eu falo assim, a empresa é feita de pessoas, né? Certo. Então, eu vejo que eu tenho uma equipe muito bem qualificada, preparada. Eu vejo assim que a nossa equipe tem que ter sempre o pensamento e sentimento de dono, sempre buscando a excelência, né, em aprimorar sempre a questão do aprimoramento contínuo de nós, né, como seres humanos. Então, eu falo muito isso lá dentro. Gente, vamos sempre, a gente como ser humano, a gente tem que procurar ali sempre traçar metas, né? Então, por exemplo, você vai fazer 2, 3, 4 cursos por ano. O que você vai fazer? Você vai viajar para conhecer alguma coisa nova, trazer alguma inovação para a empresa. E então, assim, eu trabalho muito sobre isso lá dentro da empresa. E quando eu voltei também, né, de São Paulo,
eu tive a oportunidade de trabalhar lá em empresas que eu atuei na área de gerenciamento, né? Tanto na parte de gerenciamento de obra, depois eu fui para a área de gerenciamento de projeto. Então, quando eu vim para Uberlândia, que eu montei em Conil, eu procurei muito aprimorar essa parte de gerenciamento dentro da consultora, né? Com os relatórios gerenciais, com informações. Eu vejo muito que a gente tem que aproveitar das informações que a gente tem em mãos também, para a gente poder sempre consolidar, né, um bom trabalho. Então, essa parte do gerenciamento, da gestão, com certeza eu vejo como um diferencial hoje dentro da Inconil, sabe? Então, aí você que com certeza nós já vamos destacar aqui alguns insights, né? Principalmente em relação ao que já destacado aqui pelo Pedro, questão de pessoas tomar de decisão, porque às vezes alguém é formado como engenheiro civil, às vezes ele não e aí você fez o MBA e destacar que existe uma frase do autor e diz que independente do negócio, se a gente não entender de pessoas, a gente dificilmente vai ter sucesso. E já aqui destacado essa questão, então, de lidar com gente, independentemente do momento da pandemia, pós-pandemia. Eu conheci você, né, e lá na Alemanha, e é um ponto que você, com certeza, mesmo com seus 30 anos, já tem uma maturidade de ter uma das principais empresas no segmento. Então, parabéns. Mas continuando nosso podcast aqui... Ô Zé, eu acho importante, eu estou vendo você falando também, e eu vejo muito assim, essa questão das pessoas, muito da gente saber ouvir, né? A gente saber ouvir, né, as pessoas, os profissionais que estão ao nosso redor, as lideranças, né? Que hoje eu tenho 30 anos de idade, eu sou novo, eu acho que nós, como seres humanos, a gente está sempre aprendendo, né? Logicamente, eu tive a oportunidade de ter meu pai ao meu lado, tem até hoje, né? Me ensinando muita coisa, mas eu vejo muito assim, de ouvir e a questão também da gente saber servir as pessoas, né? Independente de onde você esteja, que você procure sempre fazer o bem. Seja bom, seja sempre pessoa do bem, que as coisas sempre vão conspirar a seu favor, né? Sempre a gente fazendo trabalho do bem, estando com pessoas boas, com energia boa, né? Porque eu falo assim, lá na empresa, a empresa é como uma família, é a segunda família da gente. A gente tá lá a maior parte do nosso dia. Então eu falo assim, gente, se vocês não estiverem aqui dentro, num ambiente que vocês não estão se sentindo bem, né? Porque a gente tem que ir para a empresa todo dia feliz, sentindo bem, né? Querendo trabalhar, querendo que as coisas aconteçam e saia de lá bem também, né? Porque cada um tem seus problemas. A gente tem problemas de saúde, financeiro, família. Todo mundo tem, né? Problemas no trabalho. Então, assim, mas a gente procura sempre, a gente tem que procurar separar as coisas, né? Então, eu vejo muito isso também. A gente sempre seja bom, seja um ser humano bom, que você traz sempre o bem. Isso é muito importante, que a gente vai falar sobre inovação, vai falar sobre sustentabilidade na construção civil. Agora, você acabou de destacar também essa questão das pessoas sentirem felizes. Né? Tem uma pesquisa, né? Um livro que eu li há uns 2 anos atrás, que fala o jeito Harvard de ser feliz. E está comprovado que as pessoas que descobrem um propósito de vida, com todos os desafios, que não são poucos, mas a pessoa trabalhar no que gosta e fazer o que gosta, elas têm maior potencial de crescimento financeiro, crescimento profissional, crescimento enquanto pessoa, porque ela está motivada, né? Sim. Então, mais que a gente venha aplicar inovação, tecnologia, mas no fundo nós somos pessoas servindo pessoas, né? E isso é muito importante, independentemente do seu porte. Então, você é empreendedor, pega aí essa dica aqui já do Pedro, né? E faça muito bem o uso de servir o cliente interno, o cliente externo. Mas aí, Pedro, vamos falar um pouco da inovação e sustentabilidade, né? Como que a Inconil e os demais negócios que vocês participam
a inovação dentro da construção civil? Quais são os exemplos que você tem utilizado que possa servir para outras empresas do segmento, mas também para qualquer segmento que possa aproveitar aí essas dicas? Zé, assim, eu vejo isso como um ponto muito importante, porque realmente nós temos como um dos nossos valores dentro da Inconil, né, a questão da inovação, da questão da a inovação não só na questão da construção civil em si, mas na inovação na questão da sustentabilidade, das pessoas, né, da forma de trabalhar. Então, eu vejo muito isso. E na questão das nossas obras, a gente procura ser... A gente tem diversos projetos que eu posso citar aqui que a gente, né, procurou inovar dentro da Inconil. Mas desde nosso canteiro de obra, com a parte de gerenciamento de resíduo, com a parte de reciclagem, né, do lixo, todos os nossos loteamentos, por exemplo, se você for visitar nossas obras, você pode ver que nós temos o projeto da horta comunitária, com o objetivo de cultivar hortaliças para os colaboradores que trabalham dentro da consultora. A parte de certificação LEED, por exemplo, a gente tem alguns empreendimentos que a gente está fazendo a certificação LEED também, que é a parte de certificação que traz a parte da qualidade, sustentabilidade, questão né, sempre olhando a questão do meio ambiente, né, das obras. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também. Tem empreendimentos nossos, por exemplo, o Citadela, que é um condomínio de casa na Zona Sul, que nós estamos colocando carregadores de carro elétrico em todas as casas, né, com a possibilidade do cliente ter um carro elétrico, poder carregar o carro dele ali na porta da casa dele. A questão de instalação de sistemas fotovoltaicos também, para poder atender uma demanda da área comum do condomínio. Então, temos também esse projeto também em vários empreendimentos nossos. A parte também de treinamento, de redução de consumo de água, energia para os colaboradores da obra. As reuniões de DDS na obra também, com relação à questão da segurança do trabalho, de saúde do trabalhador da questão do meio ambiente também. Então, a gente faz esses treinamentos também de DDS dentro das obras. Então, assim, são inúmeros projetos, né, que eu vejo. A questão também que a gente trouxe ali o projeto do Inconil Social também, com o propósito também de ajudar, né, algumas instituições, desde a instituição ali do Instituto Politriz, que a gente ajuda em vários projetos, já atuamos lá com o Lazinho. Temos o Instituto Professos também, que minha irmã está à frente também. Depois eu vou falar um pouco sobre, né, esse projeto dela também, que é muito bacana. Ela atua tanto aqui em Uberlândia quanto em São Paulo. Então, assim, eu acho que tem várias formas da gente poder inovar dentro da empresa, né? Aqui eu pude citar alguns, mas é um trabalho, assim, que eu tenho orgulho, eu gosto muito de dedicar nessa parte de inovação. E, principalmente, falando um pouco, né, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer na viagem, né, para a Alemanha. Eu acho que é um dos pontos, né? A gente tem que procurar sempre trazer o que é de bom de fora para dentro, né? E é por isso que eu procuro sempre viajar, conhecer as coisas. A gente, na viagem da Alemanha, por exemplo, a Alemanha nós pudemos ver lá na feira que nós fomos. Eu nunca tinha ido numa feira tão grande, né? Nessa parte de infraestrutura, parte de água, esgoto, resíduo, que tanta coisa, tanta tecnologia que a gente viu lá. E eu vejo assim, eles, apesar de Uberlândia ser uma cidade que está muito à frente, né, de outras cidades no Brasil, nós podemos falar que a gente está 20 anos atrasado se for comparar com a Alemanha, né? Então, a gente viu muita coisa lá na viagem que, né, inclusive na troca, né, de experiências nossas lá que a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, muita coisa a gente quer trazer para cá. Então, eu vejo muito isso. A gente tem que aproveitar desses momentos para sempre a gente trazer, né, inovação para dentro da empresa da gente. Falando em inovação, é importante também a gente colocar aqui, talvez em alguns casos, né, dizem que a gente às vezes aprende mais
nos tropeços, nos erros, ou, né, no caso da Alemanha, que passaram por experiências de guerras e também um pouco de escassez de recursos, né, porque o país, comparado com o Brasil, é pequeno, né? Uhum. Então, às vezes, nós temos, por exemplo, Uberlândia tem água tratada para 3 vezes a população. Então, talvez no nosso caso do Brasil, o fato da gente não ter passado por guerras mundiais e ter essa, entre aspas, essa ilimitação de recursos, talvez falta um pouco dessa consciência. Aí entra o papel do empresário, do empreendedor, fazer isso e impactar a vida das pessoas E é e o que da você família, falou, né? são os desafios, né? Eu vejo, por exemplo, se a gente for ver a questão do projeto em BIM, né? Eu, né, tive o prazer de tá à frente lá no Sinduscom, né, na diretoria, e essa questão do BIM é um desafio imenso, né, para as empresas, para as incorporadoras, construtoras, porque a gente tem que, primeiro, a gente tem que ter o desenvolvimento ali da base, né, que são através dos projetos complementares, o projetista, por exemplo, de hidráulica, elétrica, incêndio, estrutural, fundação, eles têm que estar todos, né, na mesma página, né, sinergicamente, eles têm que todos atuar em conjunto para que a gente tenha um projeto com máxima eficiência, com máxima redução de custo. Então, assim, isso todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Então, não adianta nada eu querer e, às vezes, o profissional de lá não querer. Então, assim, a gente procurou muito trazer isso para dentro também, né, da Inconil. Hoje, a maior parte dos nossos projetos também nós estamos desenvolvendo já em BIM, fazendo modelagem, tudo. Então, foram um dos pontos também que eu vejo que vai trazer muitos benefícios para dentro da empresa, né? Não só através de economia de custo, mas economia nos prazos de execução, de redução de mão de obra, entre outros, né? Isso é bacana, a gente está destacando exatamente a questão, independentemente do segmento, porque às vezes a gente pega um restaurante, ele tem ali os resíduos, se eu pegar um bar, Exato. se eu pegar uma empresa de qualquer segmento de serviço, ou uma indústria, nós temos uma legislação em Minas que progressivamente a questão da embalagem, mas passa por uma questão de cultura, né? Cultural, Ou seja, exatamente. às vezes nós vimos lá na Alemanha uma tecnologia que não depende de um elo só do ecossistema. A gente percebe que tem o governo fazendo o papel dele, Perfeito. a empresa fazendo o papel dela, mas a sociedade também... A sociedade que está na ponta também tem um papel primordial, né? Porque é ela que está lá e que ela que está efetivamente, assim, tem que ter essa sinergia entre todos. Porque se ele estiver fazendo, mas às vezes o governo estiver fazendo o papel dele, a empresa não... Então, assim, tem que ter essa cultura, né, disseminada para as coisas funcionarem. E aí, essa engrenagem é o papel do empresário, né? Porque no Brasil existe 20,5 milhões de CNPJs. Então, se nós, empreendedores, empresários, que somos 20 milhões, impactar de forma positiva, toda a equipe que trabalha conosco, esse ecossistema de clientes, fornecedores, nós podemos realmente estar fazendo. E esse é um dos propósitos do nosso podcast, né? Levar conteúdo, levar essa questão do gestor, impactar e transformar. E com certeza você já está trazendo vários exemplos aqui. Agora, o que nós temos como desafio para Uberlândia, no sentido de investimentos? O que seria um lançamento assim de World Trade Center? Fala um pouquinho desse projeto, para quem ainda não sabe, o que ele vai trazer de inovação, de pioneirismo para Uberlândia. Eu acho que primeiramente nós estamos numa cidade sagrada, né, Zé? Uberlândia é a cidade que nos traz muito orgulho, é a cidade que tem crescido bastante, é a cidade que é referência, né, em várias áreas. Tanto se a gente for ver hoje na área de saneamento, nós somos aí referência, na área de educação, na área de segurança, tanto na área de saúde também, apesar das dificuldades que nós temos hoje na parte de saúde, eu vejo que o Uberlândia também é referência. O gargalo hoje, Uberlândia, na parte de saúde, é que hoje o Uberlândia atende toda a região. Então, eu acho que isso é um dos sérios problemas que nós temos que cuidar.
Na parte de infraestrutura urbana, Uberlândia é uma cidade preparada para crescer, né? Hoje você vê quem vem de fora Uberlândia conhecer, fica até assustado com tudo que está acontecendo. Gente, essa cidade tem obra para tudo qualquer lado. Então, eu acho que primeiramente nós estamos na cidade sagrada, preparada para que possa a cidade continuar crescendo. E é uma cidade economicamente diversificada. Então, hoje nós não dependemos só do agro, ou só da pecuária, ou só do turismo, ou só indústria, serviço, enfim. Hoje Uberlândia... Comércio atacadista, né? Por causa da logística, sempre Uberlândia foi uma cidade de referência. Antigamente falava muito isso, né? Do comércio atacadista, né? Mas hoje você vê grandes empresas na área de tecnologia se destacando, né, Brasil afora, como a Sun, a Zup, dentre outras empresas que se tornaram referência, né, nessa parte. Algartec. Então, assim, Uberlândia é economia diversificada. Então, quando nós, né, há 7 anos nós estamos com a Inconil, quando nós começamos a construir o Master Plan do Vila Gávea, que é aquele desenvolvimento, né, urbano, que nós fizemos o Master Plan isso há 7, 8 anos, e que a gente pensava em trazer uma nova centralidade planejada para a cidade de Uberlândia. E essa centralidade seria na Zona Sul, ao redor do Uberlândia Shopping. Foi o segundo shopping de Uberlândia. Então, eu falo assim, antigamente ninguém acreditava nessa região da cidade, né? Até meu pai conta quando... Uberlândia tem muito isso, né? Sempre quando vem com projetos inovadores, né, que são fora da curva, a pessoa, isso aí não vai para frente, não vai dar certo. Meu pai conta, quando começou a construir o shopping, muita gente falava, esse shopping aí não vai para frente, esse pessoal tá ficando louco da cabeça, tal. E hoje o shopping está aí com mais de 10 anos, né, quase, acho que 12 anos. É o shopping já consolidado. E que quando nós começamos a conceituar esse projeto, né, da centralidade, como o desenvolvimento era a médio e longo prazo, porque lá são 16 torres no total. Então, era um desenvolvimento, né, a médio e longo prazo, que nós resolvemos fechar parceria com mais outras 2 construtoras inicialmente, que é a Build e a Perplan, para poder fazer o desenvolvimento mais rápido. E aí nós consolidamos a parceria com a Perplan, eles estão fazendo 4 torres, a Build estão fazendo 5 torres, já lançaram uma, a Perplan já lançou 2 torres, e nós ficamos com desenvolvimento de 7 torres no total. E isso há 2 anos, mais de 2 anos atrás, quando a gente já tinha consolidado, né, esse Master Plan, a gente ficou sabendo, na verdade, assim, o pessoal do WTC ficou sabendo o nosso projeto da centralidade, né, em Uberlândia, que era um projeto muito audacioso e que tinha sinergia com o projeto de expansão do WTC no Brasil. E eles identificaram Uberlândia como uma cidade que também pudesse receber um WTC, pela economia diversificada, por tudo que nós falamos aqui, né? A questão que é uma cidade de referência, tudo está crescendo muito. E todos os WTCs no mundo são referência, são cases de sucesso. Hoje o WTC, nós temos WTC em mais de 300 cidades, em mais de 90 países no mundo todo. É uma marca mundial, internacional. E foi quando a gente teve o primeiro contato com eles e tivemos muita sinergia, né, com o nosso projeto, e nós resolvemos trazer o WTC para ancorar o nosso projeto, né, na área mais nobre, né, do Master Plan. E começamos esse trabalho, aí foi todo um trabalho para homologar Uberlândia e nós como construtora para poder tocar o projeto do WTC, porque o pessoal acha assim, né, do dia para a noite. As coisas não são assim. Verdade. Tudo, planejamento, estudo Uberlândia faz pesquisa. Então, assim, foi um trabalho, né, árduo que nós fizemos e acabamos conquistando, né, a marca para Uberlândia, isso há quase 2 anos atrás. E foi quando nós compramos a marca e trouxemos, né, o projeto do WTC para Uberlândia, que são 6 torres no total. É um complexo, né? Vai ter uma torre corporativa, que nós estamos lançando agora, na primeira fase. Depois, a segunda fase, vai ter um hotel e 2 torres comerciais. E na terceira fase, vai ter 2 torres residenciais. E o WTC, ele tem o propósito, por isso que eu acho assim, que tem tudo a ver com Uberlândia, né?
porque o WTC tem um propósito de conectar a cidade de Uberlândia, todas as empresas, né, de Uberlândia, ao mundo todo. Então, esse é o propósito do WTC, é trazer essa conectividade, fazer esse network, trazer oportunidade de negócio para a cidade. E foi quando, né, nós consolidamos isso. O WTC é uma marca mundial. Eu tive a oportunidade de conhecer aí uns 7 WTCs já, né? Todos, assim, eu fiquei surpreendido, né? Só uma curiosidade, que com certeza, talvez aí você também deve estar pensando sobre isso. Se você puder falar, né, em termos de volume de investimento, quantos bilhões, quantos empregos serão gerados diretos e indiretos, e se também essa marca, Uberlândia seria a primeira cidade não capital a receber esse tipo de projeto? Essa é a primeira cidade do interior do Brasil a receber o projeto do WTC, exatamente. E volume, pode falar? Volume de recurso estimado, investimento? O volume estimado, para a gente ter uma noção, do complexo do WTC, nós estamos falando em torno de 1,5 bi, mais ou menos, de investimentos, né, para o complexo do WTC. Para essa fase também nós vamos gerar aí em torno de 1.000 a 1.500 empregos. E se a gente for tratar do Vila Gávea como um todo, né, que são as 16 torres, nós estamos falando ali em torno aí de 3 bi, mais de 3 bi de investimentos para Uberlândia. E nós vamos gerar aí mais de 3 a 4 mil vagas de trabalho, né, durante aí, vamos pôr aí os próximos 7 anos, né, que é o tempo aí de consolidação de todo o complexo. Então, assim, com certeza, né, vão ter muitos benefícios, né, para a economia da cidade, né, o que o empreendimento desse, né, o impacto, né, que pode gerar para a cidade é muito forte, né, violento. Isso é interessante, né, que você está colocando aqui, nós falamos de governança, falamos de sustentabilidade, falamos de economia circular e também a Econil, ela trazendo, vamos colocar assim, obras para todos os públicos. Então, você tem um loteamento que pode ser, igual você falou lá em 2014, né? Minha Casa Minha Vida, você fala que era Minha Casa Minha Vida. Como que é lidar com o desafio de você ter, vamos colocar assim, clientes altamente de valor agregado, que tem um tipo de entrega de serviço, da construção, público A, B, C, D. Como que seria trabalhar esses desafios? Hoje eu vejo assim, dos ensinamentos, né, que meu pai me passou foi essa questão assim da gente poder diversificar, né, os nossos negócios, né, porque hoje a economia ela é cíclica, né? Ela hoje às vezes o Minha Casa Minha Vida tá bom, amanhã não tá e às vezes o alto padrão fica melhor. Então assim, isso não só na construção civil, como em outros mercados também, na área de serviços, no agro também a gente vê, né, hoje o que o agro está passando. Até então o agro estava muito bem, hoje está passando dificuldade. Então, eu procurei muito trazer isso para a Econil, né, essa diversidade, né, de segmentos, né, que a gente atua, mas desde que a gente tenha uma equipe estruturada e preparada para poder trabalhar com determinado segmento. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um braço na área de loteamento, infraestrutura, que nós criamos uma estrutura adequada para tocar essa parte de loteamento. Eu tenho um outro braço onde nós estamos trabalhando na parte de verticalização com obras comerciais, como o WTC, e os residenciais também, que são as torres também residenciais que nós estamos atuando. Eu tenho um outro braço também que nós criamos para tocar as obras comerciais de supermercado, por exemplo, de galpões, galpões logísticos, por exemplo. Então, eu tenho uma estrutura adequada para poder tocar essa área. Então, a parte de energia também, nós criamos uma outra empresa também na área de energia. Essa parte do econômico, apesar de nós não termos atuado até esse certo momento na área do econômico, nós criamos uma outra empresa também, que chama Equali Construtora, que nós devemos ter aí o próximo lançamento ainda dentro desse ano.
para atuar no econômico. Então, assim, eu tenho uma estrutura para poder trabalhar com o econômico. Então, a gente está trabalhando muito dessa forma, né? Procurando ter as estruturas adequadas para cada parte, e por isso que eu vejo também que é importante, fundamental, que a gente tenha a área de gerenciamento e gestão muito forte dentro da nossa empresa. Então, eu tendo uma área forte na área de gestão, de gerenciamento, eu tenho a capacidade de ter, né, o controle geral de tudo que está acontecendo, né, em todos esses segmentos. Então, assim, foi dessa forma que eu procurei, né, estruturar em Conil para poder avançar, né, com todas essas atuações, e eu vejo isso como um diferencial nosso, né, tanto essa diversificação que você citou, quanto essa área de gestão, gerenciamento, também nós atuamos muito bem. Então, muito importante, nós estamos caminhando aqui para a parte de fechamento do podcast, mas eu queria destacar aqui que, independentemente do seu segmento e porte, tipo planejamento, visão a longo prazo, pessoas, processos muito bem definidos, gerenciamento, né, com indicadores, com relatórios, porque às vezes a empresa menor ele acredita que pode fazer mais ou menos, que ele vai fazer o gerenciamento no olho, e aí a importância de você ter os profissionais certos, é que nem uma orquestra, né? Você tem as pessoas certas, escaladas, e aí tendo você como CEO, como maestro, né? Para poder gerenciar tudo isso pela tua idade, com certeza. Fazer o mais com menos, né? Essa é a ideia. É como, por exemplo, a parte de certificação LEED, nós estávamos conversando, o WTC aqui é um dos empreendimentos, nós estamos trazendo a parte da certificação LEED, né? Com o objetivo de trazer ali... Porque a certificação LEED, ela funciona assim, ela vai avaliar várias questões com relação aos projetos, a qualidade de projetos, com relação à parte de execução de obra, a parte de gerenciamento de resíduo, de meio ambiente, sustentabilidade, a parte de eficiência energética, né, do empreendimento, com relação à térmica, acústica, com relação à economia, né, na parte também de água, energia. Então, tem todos esses fatores que eles avaliam, e lá na certificação eles vão avaliar, esse empreendimento vai ser a certificação padrão, Silver, Gold ou Platinum. Então, eles fazem tem esses graus de avaliação, eles avaliam e eles vão certificar o seu empreendimento. Então, com a ideia de trazer um empreendimento ali que faça, né, que tenha uma diferença, né, na questão do meio ambiente, né, com economia, que traga ali reduções também com relação a gasto. Então, assim, esse é o objetivo da certificação. E hoje eu vejo, assim, o primeiro empreendimento, acho, com certificação LEED de Uberlândia vai ser o WTC. Eu posso, assim, estar errado, mas eu estou muito seguro quanto a isso. Se for falar de obras comerciais, né, de obras de empreendimentos corporativos, nós somos o primeiro de Uberlândia. Então, parabéns pela sua trajetória de sucesso, né? Apesar, assim, dessa imagem de garoto, mas já com essa vasta experiência, inovando. O que nós podemos falar na sua expectativa no futuro, né? O que você acredita que Uberlândia, ou o setor de construção civil, nos próximos anos, o que seriam os desafios, tirando o lado político, né, mas focando no negócio, o que poderia ser alguns insights para os nossos ouvintes? Eu vejo que a gente tenha, assim, o propósito de fazer a diferença, né, na vida da comunidade, da sociedade, das pessoas, né, que moram na nossa cidade, que a gente é daqui. Então, a gente nasceu aqui, fundou a empresa aqui, a nossa vida corre em Uberlândia. Então, que a gente possa ter uma empresa sólida, com pessoas do bem, que a gente tenha o desenvolvimento de projetos e construções que faça a diferença na vida das pessoas. É isso que eu quero, né, deixar como legado, e é isso que a gente está trabalhando. Então, eu vou fazer aqui dois trocadilhos, vamos dizer assim, né? Existe um provérbio que fala que santo de casa não
Santo de casa fala que santo de casa não faz milagre. Não faz milagre, Né? Então vamos mudar aqui, pelo que você acabou de falar, né? Vamos mudar, falar assim, santo de casa faz milagre sim, né? Porque você nasceu aqui, cresceu aqui, está fazendo um trabalho para ser referência para o Brasil, né? E outro ditado que o pessoal fala, né? Você fala assim, que, né, que se é daqui, é bom, né? Então, acho que a gente valorizar também essa autoestima, porque às vezes a gente vê aqueles filmes de outros países e às vezes nós brasileiros precisamos dessa autoestima, de falar assim, ó, não é ser o país do futuro, né? Nós empresários acreditarmos que assim, ó, vamos fazer a diferença, né? E você destacou aqui até, eu acho bacana que a gente não segue tudo que está no roteiro, que o pessoal do marketing lá, agradecer a nossa equipe da Maior do OBDC que fizeram o roteiro, mas às vezes você cria essa chamada no inglês, né, que é mastermind, que é a mente mestre, você falou aqui, e minha mente está na mesma frequência que a sua mente, e às vezes a gente tem que valorizar mais o brasileiro, né? Não é só o Brasil do futebol, não é só o Brasil disso, mas também esse Brasil que acredita no Brasil, acredita, né? Que tenha, assim, acredita no trabalho, acredita em fazer a diferença e acredita em sempre fazer mais, melhor, né? E sempre fazer o bem, né? Seja bom, seja uma pessoa boa, que sempre que você é uma pessoa boa, você vai sempre conspirar, conspirar não, sempre você vai ter, você vai sempre trazer o bom para você, né? Sempre você fazendo o bem, as coisas vão conspirando a seu favor, né? Eu acho que isso é o que a gente tem que deixar, né? Hoje eu não tenho filho, mas é o que eu quero deixar para os meus filhos, enfim. É o que um pouco do que a minha família me ensinou. E das amizades, né? Sempre procurar ter relação, amizades com sempre pessoas que te façam um bem, que te tragam conhecimento, que te levem para frente, né? Eu acho que é isso, né? E foi um prazer imenso conhecer, né? Na viagem, né, Zé? A gente foi uma viagem também, primeira viagem nossa, mas se Deus quiser nós teremos, né, outras e vamos estar sempre juntos aí, podendo sempre, né, trocar ideia e sempre que eu puder ajudar e colaborar para a gente poder também, né, construir grandes projetos, fazer a diferença. Nós vamos, igual o projeto, né, a gente estava conversando agora há pouco, 28. da Rota 28 também, que é um projeto que, pelo pouquinho que você me falou, eu acredito. Então é isso. Muito obrigado aí Então, a gente está encerrando nosso podcast, com certeza eu aprendi bastante com o Pedro hoje e eu queria, assim, rapidamente, a gente fazer um ping-pong aqui, né? Topa o desafio, a gente fazer um ping-pong para encerrar? Na hora. Né? Viagem inesquecível. Viagem inesquecível Europa. É um lugar muito, assim, que eu tenho memórias, assim, inesquecíveis da minha vida. Comida. Comida mineira. A melhor comida do mundo. Isso está na Rota 28, tá? Resgatar aí, ó, tá vendo? Por isso que a gente tem que fortalecer, né? Lá na Alemanha a gente comeu comida alemã, né? Agora o alemão vindo aqui em Uberlândia vai comer comida... Não vai comer McDonald's, não vai comer comida mineira, né? Hobbies, esporte... O hobby eu gosto de correr e academia também. Eu gosto de praticar exercício. Eu acho que a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Se a gente não tiver a saúde boa, né, a gente vai perdendo a linha. Um livro que você recomenda? Um livro, Meu Imóvel, Meu Mundo. É um livro do Marcos Araújo. É um livro que eu acho que eu indico para várias pessoas também, principalmente, né, para gente, porque por nós atuarmos no mercado imobiliário, um mercado muito desafiador, mas o Marcos eu tenho como um cara assim que eu acabei virando amigo dele também, eu tenho como referência também, que é a pessoa que tem me ajudado bastante. Uma ou duas pessoas, líderes que te inspiram? Que me inspiram? Primeiro é seu pai, né? Meu pai, logicamente, em primeiro lugar. E eu vejo também que meu avô já faleceu faz quase 2 anos, um ano, né? Um ano e pouco. Mas o meu avô, por ser uma pessoa do bem, por ser uma pessoa que sempre... assim, não tinha uma pessoa que não gostava dele, sabe? Então, ele me inspirou muito dessa forma, de sempre fazer o bem para as pessoas, sempre assim, não ter inimigos, né? Na vida. Para que inimigos, né? A gente tem que ter pessoas boas sempre. Os inimigos você vai
Eu não tenho inimigo. As pessoas que te querem o mal, você vai deixando de lado, vai deixando escanteio, vai dando tudo certo. Então é isso daí. Conheci mais um pouco da sua vida pessoal, né, de seus hobbies. Eu creio que todos vocês que assistiram até o final do nosso podcast, JWCast, agradecer aqui ao Pedro, agradecer a nossa equipe, a equipe dele, da Inconel, dos negócios, e a toda a nossa equipe de marketing, da OBDC, da Maiora, que nos ajudam e levar conteúdo para você, empreendedor. Faça seus comentários, sugere novas pessoas que você gostaria que nós efetuássemos aqui um bate-papo e principalmente levar um conteúdo de conhecimento, de experiência, mas o importante é a prática e a experiência de vida. De coração, muito obrigado por esse tempo e eu acredito que eu aprendi bastante e gratidão imensa também, Zé. Obrigado por tudo. Tamo junto. Obrigado. Obrigado.